entra ano e sai ano e a coisa nunca muda. A maioria da população sempre vem com aquelas promessas de começar algum projeto de valor, mas na prática o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. Virou até clichê. Empresas trabalham em marcha lenta, escolas mal iniciam o ano direito, serviços públicos vivem em modo de espera e o povo parece entrar em um ritmo de férias prolongadas. E o pior é que essa mentalidade não afeta só a economia ou o funcionamento do país, mas também a forma como as pessoas encaram a própria vida. A quantidade de crianças e adolescentes que faltam à escola com aquela desculpa de que só começam a estudar depois do carnaval é absurda. Parece uma tradição, como se fosse um direito próprio. Os próprios pais aceitam isso com uma naturalidade assustadora, como se perder um mês inteiro de aula fosse algo sem impacto. O problema é que esse pensamento se arrasta por anos. Começa um pequeno atraso nos estudos, depois vem a dificuldade de acompanhar o conteúdo e logo essas mesmas crianças crescem sem base nenhuma, sem responsabilidade e sem preparo para o futuro. O Brasil já tem uma educação pública e ainda tem gente que colabora para piorar a situação, como se estudar fosse opcional. E os pais simplesmente não se importam e não cobrem os filhos, não incentivam a educação e não se preocupam com o aprendizado. Deixam as crianças decidirem sozinhas o que querem fazer da vida, como se uma criança tivesse discernimento suficiente para saber o que é melhor para o seu futuro. Aí o resultado chega, quando esses jovens viram adultos, sem estudo e sem conhecimento, as opções de vida diminuem drasticamente. Sem qualificação, o que sobra é aquele trabalho informal sem ter uma carteira assinada ou alguns subempregos que só servem para quebrar o galho, com a mixaria de salário e aquela famosa escala 6x1. Muitas vezes entram até pro caminho da criminalidade e é nesse ponto que começa o ciclo da vitimização. Eles começam a culpar a sociedade, a falta de oportunidades, qualquer coisa, menos a própria falta de esforço e responsabilidade. É claro que existem pessoas que realmente enfrentam dificuldades estruturais ruins e que vêm de realidades muito difíceis e não tiveram acesso a oportunidades reais, mas também existe um grupo grande que simplesmente não quer sair da zona de conforto e que se acomoda na mediocridade e espera que as coisas mudem sozinhas. O governo adora esse tipo de gente. Quanto mais ignorante for a população, mais fácil é de manipular. Eu já cansei de falar isso aqui no canal. A política brasileira se sustenta na miséria intelectual do povo. Eles prometem mudanças, criam discursos emocionantes, jogam a culpa em terceiros, fazem o mínimo possível e garantem que a massa continue dependente. E o pior é que funciona. Ano após ano, eleição após eleição, as pessoas caem na mesma conversa fiada. Não para por aí, a alienação vai além da política, é só ver essa cultura de merda que o país tem. O carnaval é um exemplo claro disso. O evento em si não é um problema, tem o seu valor histórico e cultural, mas a forma como as pessoas lidam com ele é que destrói qualquer argumento de que se trata apenas de diversão. Durante dias o país inteiro para, as pessoas gastam o que não tem, bebem até cair, se envolvem em brigas, acidentes e todo tipo de presepada. Depois voltam para casa quebrado de grana porque gastou tudo curtindo e ostentando para mostrar para os outros. Sem falar na ressaca e aquela falta de energia pra nada e achando que a vida é só curtição. No fim de tudo, não aprende nada, nenhum benefício real é aproveitado, só ressaca e arrependimento. Sem falar as músicas do Brasil que são verdadeiros lixos sonoros, letras com 95% de putaria, ritmos repetitivos e uma porrada de conteúdo explícito disfarçado de entretenimento. Pior é que a juventude consome isso como se fosse uma cultura de verdade. Adolescentes reproduzem essas músicas, normalizam comportamentos degradantes e acham que isso é o certo. A indústria da música percebeu isso faz tempo e alimenta essa demanda, criando um ciclo vicioso de idiotização coletiva. Quanto menos o jovem pensa, mais fácil é de controlar. Não preciso nem falar que isso é resultado da população estar ficando mais burra em comparação com os mais antigos. O brasileiro tem uma capacidade inacreditável de esquecer dos problemas que realmente importam. Parece que a gente tem a memória curta, ou talvez seja só conveniência mesmo. Durante o ano todo, a vida do povo é um verdadeiro caos. Inflação subindo, um salário que mal dá para pagar as contas, corrupção escancarada, políticos rindo da cara da população, violência sem controle, um sistema de saúde que mais mata do que salva, mas basta chegar o carnaval que tudo isso desaparece como mágica. De repente, ninguém mais lembra do preço do arroz e do feijão, das promessas falsas dos políticos ou do caos no transporte público, por exemplo. A prioridade vira a festa, o bloco de rua, a fantasia e a cerveja gelada. E a música alta, é claro. O país pode estar pegando fogo, mas se tem o trio elétrico na avenida, tá tudo bem. O mais impressionante é que isso se repete todo ano sem falha. A gente vê escândalos políticos explodindo, desgraça tá de desgraça, o brasileiro fica revoltado por alguns
dias, reclama no Twitter, xinga no grupo da família do WhatsApp, faz aquele texto gigante desabafando no Facebook, mas é só aparecer um feriado prolongado, uma festa qualquer, que tudo é esquecido. Parece que a indignação do brasileiro tem prazo de validade e dura menos de uma semana. Depois que a ressaca passa e a sujeira é limpa das ruas, a realidade volta com uma porrada na cara, e aí todo mundo lembra que a vida continua difícil. A verdade é que a corrupção não acaba porque a população simplesmente não corre mudança de verdade. O povo só se revolta quando mexe no bolso, mas até essa dor parece ter uma anestesia temporária. Quantas vezes já vi uns políticos sendo pegos em esquemas sujos, desviando milhões, enquanto a população sofre? E o que acontece? Nada, porque a memória do brasileiro é curta. Hoje ele tá revoltado, amanhã tá pulando carnaval, e depois esquece completamente do que aconteceu. E não é só no carnaval, essa mentalidade de deixa pra lá se aplica em tudo. Quantas tragédias já aconteceram nesse país e foram simplesmente apagadas da memória do brasileiro? Barragens que estouram e engolem cidades inteiras, prédios que desabam do nada, enchentes que arrastam a cidade toda como se fossem meros objetos descartáveis, crianças que esperando atendimento com o hospital lotado porque não tem médico. Na hora da tragédia, todo mundo se revolta. Todo mundo faz textão nas redes sociais e mensagens de apoio, campanhas de arrecadação, hashtags exigindo justiça. As imagens passam no jornal dizendo que vão investigar e que os culpados vão ser punidos, mas aí passam alguns dias e tudo se esfria. A rotina volta ao normal e o sofrimento daqueles que perderam tudo vira apenas mais uma estatística. A mídia é a principal culpada disso. Eles escolhem o que a gente deve lembrar e o que deve ser jogado para debaixo do tapete. Um escândalo grande hoje vira uma notícia pequena amanhã. Um político corrupto some por um tempo e depois volta como se nada tivesse acontecido. E o povo aceita. Não existe pressão em cima disso, enquanto isso o trabalhador continua se fudendo, sendo explorado, vivendo de salário mínimo, enquanto os donos do poder faz a festa. O pior é que o brasileiro ainda se acha esperto, vive dizendo que ninguém engana ele, mas a verdade é que a população é enganada o tempo todo. A gente é manipulado pela mídia, pelos políticos e pelas grandes empresas. Eles fazem a gente acreditar que a felicidade vem do consumo, do entretenimento e da fuga da realidade. E aí, quando a coisa aperta, ao invés de lutar, a gente corre para esquecer, que é mais fácil fingir que tá tudo bem do que encarar a verdade, do que estamos sempre sendo feitos de trouxa. Enquanto o brasileiro não mudar a própria mentalidade, esse país nunca vai sair do buraco. Não adianta jogar toda a culpa nos políticos, porque no fim das contas, eles só têm poder por conta da sociedade que a gente vive. Uma sociedade que se contenta com o mínimo e que ao invés de aprender com os próprios erros, escolhe esquecer. A gente se revolta por uma semana, mas quando surge um novo escândalo, um jogo de futebol ou uma fofoca famosa, todo mundo fica alegre, como se nada tivesse acontecido. No final, a corrupção vira rotina, a saúde pública continua uma merda e a educação segue rumo ao abismo. Enquanto o brasileiro continuar trocando indignação por entretenimento, vendendo o próprio voto por favores e se contentando com pouco, nada vai mudar. Se a mentalidade não mudar, pode anotar, ano que vem vai ser igual. Um novo problema, um novo escândalo, mais promessas falsas e quando o carnaval chegar, tudo vira festa de novo. E esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui, peço que deixe o like, se inscreva no canal e se quiser continuar acompanhando, clique em um desses vídeos que estão aparecendo na tela. Valeu!